nesse lugar. Quem vai jejuar amanhã até 18 horas, juntamente com o presbítero Alberto? Deixa eu ver quem vai. Que bênção. Tem até jovem, rapaz, que moço que vai fazer o jejum. Amém. Amanhã é o dia da capetada cair. Amanhã nós vamos expulsar os demônios. Abram suas Bíblias, irmãos. E Jonas capítulo 3. Eu não vou pregar muito não, que daqui uns 15 minutinhos o evangelista Haroldo vai entregar os mistérios. Em nome do Senhor Jesus. Quem encontrou a palavra de Deus diz amém. Eu ia pregar em outra palavra, irmão. Eu ia pregar em 1 São João. Mas vamos aqui. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. E veio a palavra do Senhor. Por favor, Zobrito, sai um pouco da frente aí. Sai aí, irmão Antônio. Senão não passa o som para cá. E veio a palavra do Senhor segunda vez. A segunda vez. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: antes, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus. Que coisa gloriosa. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito. Vou repetir: Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Aleluia. Diga: Senhor, fala, Senhor, ao meu coração. Fala, meu Deus, para que eu possa cada vez mais se converter dos meus maus caminhos e se voltar ao Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos, pode dar glória a Deus, pode dar uma salva de palmas. Pode bater as palmas, pode aplaudir, pode ligar no mistério de Deus.
Irmãos, a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, por favor, silêncio, não ande na igreja. Procure sentar e ouvir a palavra. Aquele que se arrepende e deixa, aquele que se arrepende e deixa, a Bíblia diz que alcança misericórdia. Porque, meus irmãos, o nosso Deus, ele não tem prazer nem na morte do ímpio. Nosso Deus não quer que nenhuma alma se perca, mas que todos venham ao pleno conhecimento da palavra de Deus. Então é muito importante, irmão, nós darmos crédito na palavra de Deus, crermos naquilo que o Senhor fala, porque o nosso Deus, irmãos, ele é verdadeiro, ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu. Veja aqui, meus irmãos, que caso interessante que é o arrependimento na vida do homem. Porque só pode existir conversão se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, não pode haver conversão. E arrependimento é abandono de pecados. O homem, ele se arrepende dos seus pecados quando ele crê em Deus, quando ele passa a temer ao Senhor, quando ele recebe o perdão. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que o perdão do Senhor é para que o nome do Senhor seja temido. Por que que hoje nós servimos ao Senhor? Porque Ele nos perdoou. Porque Ele não levou em conta o tempo da nossa ignorância. Porque Ele se revelou a nós através do Seu Filho. Nós não conhecíamos a verdade, nós não tínhamos entendimento nenhum da palavra de Deus. Nós servíamos aos ídolos, deuses mudos, surdos, que não podiam fazer nada por nós. Mas um dia, meus irmãos, nós recebemos essa palavra e nos convertemos dos ídolos ao Deus vivo, todo-poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós se arrependemos. Rafael, fica ali de lado, filho, não fica na frente do altar, não. Crianças, para de correr na igreja, crianças. Fica quietinho aí no canto. Todos digam graças a Deus. Atrapalha a mensagem, o raciocínio, a inspiração. A gente tem que ficar na igreja, irmão, na hora da mensagem ligado, irmãos. Porque tem anjos aqui passeando. Glória a Deus aqui no nosso meio. Eu já senti no meu espírito aqui, pelo Espírito de Deus, que Deus já deu muitas visões, revelações ao irmão. Ao irmão Haroldo. Eu sinto no meu coração. Desde o primeiro momento que nós fizemos aquele voto. Porque Deus está aqui. E Ele quer que todos que estão aqui se convertam dos seus maus caminhos. Se arrependam dos seus pecados. E passem a viver uma vida de obediência e submissão ao Senhor. Glória a Deus. Veja, meus irmãos, que o Senhor colocou a palavra na boca de Jonas, para que ele fosse e anunciasse. E a primeira vez ele não quis ir. E ele quase que pereceu. Mas a palavra Deus já tinha colocado no coração de Jonas. Jonas já sabia o que ele tinha que falar. Só que Jonas estava se acovardando. Ele não queria entregar o mistério de Deus no rolo. Mas Deus falou pela segunda vez: olha, vai.
E fala para esse povo. Fala para esse povo. Porque senão quem vai perecer vai ser você. Você vai ser culpado do sangue desse povo. Fala. Porque, meus irmãos, o povo de Nínive era um povo mau. Era um povo sanguinolento, sanguinário. Era um povo oprimido pelo diabo. Mas Jesus conhecia o coração daquele povo. Porque, meus irmãos, quem dá o arrependimento é o próprio Senhor. Veja que Esaú, quando ele perdeu a bênção de Deus, ele buscou o arrependimento, mesmo com lágrimas, mas ele não encontrou. Ele chorou, ele se humilhou, ele buscou, mas diz a palavra de Deus que ele não encontrou lugar de arrependimento. Ele não conseguiu de novo a bênção de volta. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. Ele era fornicário e era profano. Muitas vezes você pode falar assim: o fulano de tal é tão mau. Mas ele é mau porque o diabo está na vida dele. Mas se ele ouvir a palavra, ele se converte e abandona tudo. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer isso. Veja, irmãos, quantas pessoas, irmãos, que se dizem tão boas, tão caridosas, tão humildes, tão mansas, mas quando elas escutam a palavra de Deus, elas se ofendem. Muitos ficam até ofendidos, como se eles não precisassem do perdão de Deus, ou como se eles não tivessem do que se arrepender. Muitos chegam até a falar assim: não, eu tenho Jesus desde quando eu nasci. São duros de coração, incircuncisos de coração, tem aparência de bondade, de humildade, mas o coração é duro como a pedra. Eles não se humilham, não se arrependem, e muitos até morrem na sua própria religião. Amém? Amém. Até morrem na sua religião. Não se arrependem de jeito nenhum, acham que não são mais pecadores do que muitos outros que tem por aí. Muitos dizem assim: não, eu vou me arrepender não. Eu já tenho Jesus, eu já tenho minha religião. Me arrepender não. Veja a dureza do coração. Mas o povo lá de Nínive era um povo mau. Era um povo, diz a palavra de Deus, de mãos sanguinárias. Eles faziam pirâmides de cabeça de defunto. Mas veja, meus irmãos, que quando Jonas chegou lá com a palavra do arrependimento, com a mensagem do abandono dos pecados e da conversão a Deus, aquele povo recebeu, e a Bíblia diz que eles creram em Deus, eles creram no Senhor. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Eles creram. Eles se converteram desde o maior até o menor. Até o rei se converteu. Aleluia! Até o rei se vestiu de saco e cinza. Até o rei, meus irmãos, proclamou um jejum. E nesse jejum incluiu até os animais. E eles rogaram a Deus para que Deus não destruísse aquela cidade. E por causa do arrependimento deles, Deus não destruiu. Deus se arrependeu daquilo que ele tinha falado e não fez mais. Por quê? Porque houve arrependimento.
porque houve mudança de vida, porque houve conversão. E Deus, Ele se agrada de nós assim. Nós éramos mundanos, éramos blasfemos, éramos cheios de malícia, éramos endemoniados, éramos cachaceiros, muitos eram prostitutas, muitos eram até homossexuais, muitos eram maus, mas um dia ouviram essa palavra do arrependimento, e essa palavra entrou e caiu em boa terra, e houve transformação, houve convenção, houve mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor. E o mais importante, irmãos, houve abandono de pecados. Porque a Bíblia, meus irmãos, ela é bem clara em falar: aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que rouba, não roube mais. Então Deus quer isso, irmãos. Ele não quer saber se você era uma prostituta. Ele não quer saber se você era um estrupador, se você era um homossexual, que você era... Não, ele não quer saber disso. Ele quer que você se arrependa. Porque o seu pecado pode ser escuro, pode ser o mais podre que for. A Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder para nos purificar de todo o pecado. Glória a Deus. Jesus, meus irmãos, Ele quer que o homem se converta, abandone o pecado. Quando aquela prostituta chegou diante de Jesus, tinha muitos acusadores ali. Aqueles homens queriam matar aquela mulher de todo jeito, a todo custo, porque a lei protegia eles a fazer isso. Mas Jesus não foi contra a lei, não. Jesus quis cumprir a lei na hora. Jesus disse: está certo. Então quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Não pode matar. Realmente ela está errada, ela adulterou. A lei de Moisés fala que quem for pego em adultério tem que ser apedrejado mesmo, não tem jeito mesmo. Eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. Vamos jogar pedra nela. Pode pegar a pedra. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus ficou escrevendo os pecados deles na areia. Quando Jesus se levantou, não tinha mais ninguém. Ele disse: ué, mulher, cadê os teus acusadores? Foram embora? Ninguém te acusou? Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vai e não peques mais. Então, meus irmãos, veja que tamanha bênção Deus dá para o homem quando ele se arrepende e quando ele se converte. Primeira coisa que o Senhor faz é libertá-lo, porque aquele que comete pecado é escravo do pecado. Jesus, ele rompe as cadeias. Jesus, ele liberta. Jesus, ele transforma a vida do camarada. Jesus, ele perdoa, e ele dá do seu Espírito Santo. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, o arrependimento é uma coisa muito gloriosa na vida do crente. Quando ele se arrepende, quando ele reconhece o seu pecado e se humilha diante de Deus. Porque a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e a seu tempo Ele vos exaltará. É gostoso quando a gente vê uma pessoa se humilhando, reconhecendo o seu pecado e abandonando o seu pecado.
Porque muitas pessoas escutam a palavra, até choram, até se comovem, as lágrimas descem até pela face, mas não abandonam seus pecados. Quantos que não são membros dessa igreja? Porque eles acham que essa igreja exige tanta coisa. Quando nós sabemos pela palavra de Deus que os mandamentos do Senhor não são pesados, dá tranquilamente para nós carregarmos. Fardo pesado nós tínhamos nas nossas costas quando nós servíamos ao diabo. Fardo de enfermidade, fardo de doença, fardo de loucura, fardo de fanatismo, fardo de tudo que não presta. Mas no dia que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele tirou aquele fardo pesado, Ele tirou aquele jugo e colocou um jugo suave, um fardo leve para nós carregarmos. Eu, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que gostariam de congregar conosco, mas não congregam porque não querem se arrepender e nem abandonar os seus pecados. Veja que o rei, meus irmãos, ele era o maioral ali, mas ele foi o primeiro a se arrepender. Muitas vezes você é um arquiteto, é um engenheiro, é um médico, e você não quer se arrepender. Não. Essa igreja ela é muito boa para me receber bênção, mas para me congregar, não. A Bíblia diz, meus irmãos, que a porta que nos conduz à vida eterna, ela é estreita. O caminho da salvação, ele é apertado. E a Bíblia diz que muitos procurarão entrar por esse caminho e não conseguirão. Porque é um caminho de submissão, de renúncia, de perca. Jesus foi bem claro: aquele que quiser perder a sua vida por amor a mim, achará. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chegou para aquele mancebo rico, ele chegou todo satisfeito em busca da salvação. Mestre, que é fácil para ter vida eterna. Tu conheces os mandamentos? Quais? E começou a citar um por um. Aí aquele jovem olhou assim e disse: os guardo desde a minha infância. Era um jovem de bom comportamento, era um jovem religioso. Mas Jesus conhecia o coração dele. Porque o homem, meus irmãos, ele vê a aparência, Deus vê por dentro. Aí quando Jesus viu que tinha muita gente ali ouvindo aquela palestra, aquela conversa, Jesus aproveitou logo e disse: queres ser perfeito? Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, segue-me, e tu terás um tesouro no céu. Aí quando aquele homem, aquele jovem, ele pensou assim, ele viu que tinha muitas propriedades, as coisas materiais estavam em primeiro lugar na vida dele, as coisas perecíveis dessa vida estavam no primeiro lugar na vida dele. Aí ele saiu contristado, pesaroso, e ele deu as costas para Jesus. Não quis se arrepender. Mas ali estavam os seus discípulos, e Pedro, que era o mais ousado, chegou para Jesus e disse: Jesus, e nós que deixamos tudo e te seguimos, qual vai ser a nossa recompensa? Por quê? Por que Pedro perguntou aquilo, meus irmãos? Porque Pedro viu aquele homem negar a salvação, rejeitar, não é nem negar, é rejeitar a salvação que é dada de graça. Pedro viu que aquele homem, por causa das riquezas materiais, ele negou seguir Jesus.
Aí Jesus olhou para Pedro e para aqueles que estavam ali: todo aquele que deixar tudo por amor de mim e do meu evangelho, receberá 100 vezes mais nesta vida com perseguição, e na vida vindoura a vida eterna. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluias! Então, meus irmãos, para que o mal não caia sobre nós, porque aqueles que não aceitam a Cristo estão predestinados a morrer 2 vezes, diz a palavra. Aquele que rejeita a mensagem da cruz, aquele que rejeita a salvação que está em Cristo Jesus, ele está predestinado a morrer 2 vezes: a morte física e a morte espiritual, que é a segunda morte. Porque além dessa morte do nosso corpo, a matéria que volta ao pó, quando o espírito sai do corpo, vai ter a segunda morte, a condenação do lago de fogo com enxofre. E aqueles que não aceitam a Jesus, não querem se arrepender, não querem se apartar dos meus caminhos, dos maus caminhos, eles provarão da segunda morte. Mas tenha certeza de uma coisa, irmãos: aqueles meus irmãos que aceitam a mensagem da cruz, que se convertem, que abandonam seus maus caminhos, como fizeram o povo de Nínive, esses serão levantados na primeira ressurreição, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, que Deus se arrependeu. Deus tinha falado que ia destruir. Eu vou destruir. Aquela cidade será subvertida, isto é, ela vai ficar debaixo d'água. E toda alma vivente ali vai perecer, como pereceu o povo do tempo do dilúvio. Não vai ficar uma alma viva para contar a história. E a mensagem do evangelho é essa: aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. É a mesma mensagem, irmãos. É a mesma mensagem. Se você crê no evangelho, se você crê na palavra de Deus, e você abandona os seus pecados, abandona os seus maus caminhos, você vai ser salvo. Você está livre da condenação. Mas se você não crê e não abandona os seus pecados, você também será réu do fogo do inferno. Então, meus irmãos, o povo de lá se arrependeu. O povo de lá chegou até a proclamar um jejum. O próprio rei: vamos jejuar, porque é Deus que está falando. Quem está falando não é Jonas, não. É Deus que está falando na boca desse homem. Esse homem, Deus mandou ele vir uma vez aqui, ele mudou a rota dele para Tarsis, e ele foi cair dentro do inferno, no ventre da baleia. E nós temos que se arrepender. E quem está falando aqui nessa noite não é o presbítero Alberto, não, é o Espírito Santo, que nós temos que arrepender, abandonar os nossos pecados e se converter a Deus, aceitando a sua verdadeira doutrina, aceitando a sua palavra, não do jeito que eu quero, mas do jeito que Jesus quer. Não o evangelho que eu acho que tem que ser dessa maneira, mas o evangelho que tem que ser como Jesus quer. Eu tenho que me adaptar ao evangelho que Jesus quer. Eu tenho que me enquadrar na maneira que Jesus quer. Não o evangelho se enquadrar na maneira que eu acho, que eu penso, não. Eu tenho que me encaixar no evangelho de Cristo. Porque muita gente, né, meus irmãos, ele quer que o evangelho
se adapte da maneira que ele acha. Porque ele tem dinheiro, porque ele é isso, porque ele é aquilo outro. Jesus, ele foi bem claro, o Senhor, quando ele falou para Abraão, para dar o livramento para Ló: mesmo que tiver um justo, eu não destruirei, por amor daquele justo eu não destruirei. E assim faz o Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos. Fique a igreja em pé em nome do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Elabassuri canta lá, Ramanache me curva. Remi canta lá, Bassurianda. Olha, meus irmãos, eu estou sentindo de passar a palavra para o irmão Haroldo. Amanhã eu vou estar aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai em 10 minutos entregar os mistérios de Deus. E eu vou voltar para ungir vocês com a unção da prosperidade. São 10 horas. 10h15 nós vamos encerrar o trabalho do Senhor. Quem quer receber o homem de Deus diz amém. Ele vai ser breve, hoje não vai nem descer do altar não. Vai ser um mistério daqui de cima mesmo, porque hoje estamos sem microfone, sem fio. Microfone queimou, mas ele vai entregar o mistério de Deus. Levanta as mãos, levanta bem alto, igreja. Vamos receber o homem de Deus com palmas para Jesus, na glória a Deus. Levante a mão para o alto aqui agora. O anjo da revelação vai descer agora. Todos começam dando glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Anjo da revelação profunda agora. Meu Deus, derrama do teu poder aí agora. Lentos raios de mentos, nevanto e demanto lá vai. Como nos põe o suio com desce menegélbia. Meu Deus, derrama agora. Labandos, nefanto e demantos, nevandei. Locontos de quionto e de miliploi que miniflon. Entai, quentai, sou inibrivei. No mene antus nei froevan ne mi priven.